procura de Confúcio. Vancouver, Canadá. No ano passado, quase perdi a vida por 2 vezes. O escritor premiado. Primeiro tive um ataque de asma e 3 dias depois um ataque cardíaco. Wei Sun Choi. Depois de ter sobrevivido, decidi-me a saber mais sobre o meu passado. Dado que sou canadiano de origem chinesa, a minha vida foi vivida à sombra de Confúcio. A minha família foi influenciada pelo seu exemplo, as suas ideias e a sua doutrina da moderação. 500 anos antes de Cristo, Confúcio disse: "Não faças aos outros o que não queres que te façam a ti." Nos tempos mais obscuros das suas vidas, a minha mãe e o meu pai permaneceram pessoas boas e honestas. Como escritor, eu sei agora que eles foram conduzidos e acompanhados pelas filosofias de Confúcio. Desde então, tenho-me interrogado sobre quem terá sido este antigo filósofo. À procura de Confúcio. Esta cidade chinesa é a terra natal de Confúcio e continua a ser o centro do confucionismo. Dentro de Chufu e à sua volta, existe uma série de belos templos construídos em honra de Confúcio. Estes símbolos do amor da China pelo seu filósofo foram construídos centenas de anos após a sua morte. A ironia é que Confúcio não chegou a conhecer esta devoção em vida. Ele morreu em 479 a.C., julgando que as suas filosofias tinham sido rejeitadas e que em breve seria esquecido. Mas os ideais de Confúcio foram registados pelos seus discípulos e o seu espírito ainda vive atualmente nos aforismos de Confúcio. Um homem preocupa-se por poder desaparecer deste mundo sem ter feito nome. Muitas partes desta cidade são um mosaico da modernidade, mas a maior parte permanece igual ao que era no tempo de Confúcio há 2500 anos. O pai de Confúcio era governador desta pequena vila perto de Chufu. Ele não tinha riqueza nem influência política, mas era um soldado implacável. O pai de Confúcio era um grande guerreiro. Quando Confúcio nasceu, ele era oficial do exército. Era um homem muito corajoso. Com 9 filhas e um filho inválido, ele desesperava porque não conseguia ter um herdeiro do sexo masculino. Por isso, divorciou-se da primeira mulher e da segunda, e casou pela 3ª vez, na esperança de vir a ter um filho. É uma história muito interessante. Aquilo que mais chama a atenção das pessoas é o facto do pai de Confúcio ter casado com a sua mãe, Yang Zhengzi, quando tinha 66 anos, e ela apenas 17. Diz-se que ela casou contra a vontade. Muita gente diz que o pai de Confúcio era um guerreiro tão vigoroso e queria tanto ter um filho que acabou por a levar à força. Ele tomou-a para si. Pouco depois do casamento, ela ficou grávida
e as suas orações por um filho foram ouvidas. Grávida de 9 meses, a mãe de Confúcio ia no caminho que ligava a sua aldeia ao Monte Nishan, quando entrou em trabalho de parto. Assustada e sozinha, procurou um lugar para poder dar à luz. Isto não é bem a maternidade que imaginávamos para o nascimento de um dos maiores pensadores do mundo, mas foi aqui que Confúcio nasceu. Ele foi criado entre os camponeses que viviam nesta zona e começou a identificar-se com eles à medida que crescia. As grutas são um local fascinante. Nas vidas de grandes homens como Jesus, Buda e na República de Platão, as grutas dão-nos a ideia de um lugar humilde e adequado para começar a pensar no mundo. O pai de Confúcio abandonou-o. Quando nasceu, Confúcio era um bebé muito feio. Tinha uma reentrância na testa e o seu crânio era protuberante em torno das orelhas. O rosto dele era também muito feio. O pai de Confúcio ficou tão assustado que julgou que o seu filho era algum monstro. Foi por isso que o abandonou numa gruta. Abandoned him in a cave. His mother, A mãe não achou que o filho fosse um monstro. she took him Ela foi buscar Confúcio à gruta e trouxe-o para casa. Quando Confúcio completou 3 anos, em 554 a.C., o pai morreu, deixando a família na miséria. Confúcio e a mãe abandonaram sua aldeia no sopé do Monte Nishan e foram para a capital do estado de Lu, que agora se chama Shufu. A primeira influência presente na mente e no espírito de Confúcio foi a sua mãe. Ela era uma mulher pobre e sozinha, mas estava determinada a dar uma educação ao filho, que dava provas de ser muito inteligente. Foi a mãe de Confúcio que o criou sozinha. Ela apercebeu-se que Confúcio tinha nascido com uma enorme inteligência. she studied very hard. Ele estudava muito, mas foi graças à mãe que se tornou um grande sábio. Ele sabia muito bem que sem ela não teria sobrevivido. Confúcio trabalhou muito na sua educação pessoal And that's how he e foi por isso que se tornou um grande sábio. A mãe de Confúcio morreu quando ele tinha apenas 17 anos. Ela, a mãe, tinha 35 anos de idade. in China. Na China existia um antigo provérbio, Wangzi Shenglong. I long. Eu desejo que o meu filho se torne um dragão. It means Significava que todos os pais queriam ver os seus filhos tornar-se grandes e poderosos. and so their E lives. por isso as suas vidas eram dedicadas à educação dos filhos. Maybe that's why. Talvez tenha sido por isso que a mãe de Confúcio morreu tão nova. Aprender sem pensar é esforço vão. Pensar sem nada aprender é nocivo. Os tempos conturbados em que cresci ajudaram a formar muito daquilo que eu sou. Acredito que no caso de Confúcio não foi diferente. No tempo de Confúcio, a China estava constantemente em guerra. O povo não tinha direitos e não tinha voz. Era um tempo de obscurantismo, de desespero e de caos. Havia um sistema de classes minado pela desconfiança, pela corrupção política e pela ganância.
Confúcio viveu na China numa época de grande caos. Viveu numa época feudal. Nesta época, os nobres de diferentes estados tratavam entre si guerras intermináveis. À sua volta era tudo um caos. Para o povo chinês, a vida era muito difícil. Era também uma época muito má para os intelectuais como Confúcio, que eram encarados com desconfiança. Confúcio viu esta era como um tempo de grande miséria. Não havia ordem na política, nem na sociedade, nem na cultura, e não existia uma conduta moral. Esta miséria profunda preocupava Confúcio e ele queria mudá-la. Deste caos, Confúcio concluiu que devia haver uma educação para todos os homens, ricos ou pobres. Se uma sociedade queria encontrar harmonia, tinha de haver respeito pelos sábios. Um sábio tem de ser forte e resoluto, pois o seu fardo é pesado e a sua viagem longa. O seu fardo é a humanidade. Não vos parece pesado? A sua viagem só termina com a morte. Não vos parece longo? Confúcio sentia que a educação era o caminho para reconstruir a cultura, a civilização e repor a ordem na sociedade. Este foi o seu grande contributo, o reconhecimento da educação como o caminho para melhorar um indivíduo. Nessa época, a educação era privilégio das famílias nobres. As pessoas vulgares não tinham direito à educação. Por isso, Confúcio começou a fazer discursos e a dar lições em público. As pessoas sentiam-se atraídas pelo seu grande conhecimento e impressionante poder de comunicação. Confúcio tinha muitos estudantes, alguns nobres, outros membros do povo e outros até ladrões. Foi a primeira pessoa a criar o seu próprio sistema educativo. Também percebeu, por experiência própria, as dificuldades que a pobreza acarretava e não queria negar a ninguém a oportunidade de aprender. Ele cobrava pouco pelas lições. Bastava que lhe oferecessem um pedaço de carne seca para ele dar uma lição em troca. Quando Confúcio ensinava, não era nada parecido com o ensino atual, com salas de aula e grandes edifícios. Ele não tinha dinheiro para mandar construir casas. Regra geral, ele ensinava em qualquer lugar. Normalmente, Confúcio ensinava em pomares, pomares de maçãs, de peras ou até mesmo num campo aberto. Existe uma cena típica descrita no Livro dos Anacletos que nos mostra Confúcio num pomar enquanto discutia ideais com os seus alunos. Esta é a imagem clássica de Confúcio e mostra-nos bem a sua abertura. Como educador, foi uma das maiores personalidades da história, ao lado de Sócrates e dos filósofos da antiga Grécia. Desafiava os seus alunos e guiava-os com paciência. Confúcio tinha mais de 3.000 alunos. Mais de 70 deles ficaram conhecidos como seus discípulos. Estes, por sua vez, começaram a ensinar o confucionismo ao lado do mestre. Foi uma revolução do conhecimento, pois as filosofias de Confúcio chegaram ao homem comum. Começo a compreender como as suas ideias acerca da educação eram revolucionárias. Julgo que para ele não havia diferença entre a educação e a cultura pessoal. Talvez fosse por isso que os seus seguidores lhe eram tão leais, porque eles podiam ver e sentir a diferença radical que isto significava em tempos de guerra e caos. Ele acreditava, que era isso que ensinava, que aquilo que se aprende deve penetrar em todos os aspectos da vida e do coração de cada um. Uma educação moral era a única aprendizagem de valor. Foi isto também que os meus pais me ensinaram a respeitar, a educação moral.
Ele interessava-se especialmente por melhorar o indivíduo. Se os padrões morais de uma pessoa fossem elevados, essa pessoa tornar-se-ia mais compassiva e gentil. Esta mudança serviria para trazer luz a um tempo de trevas. E esta forma de pensar continua a fazer sentido hoje em dia. Já passamos por muitos períodos de trevas e o nosso mundo continua a sofrer no meio de conflitos e de caos. O mundo atual continua num período de guerra entre Estados. Como pessoas, temos de encarar este fato e começar a reconstruir a cultura humana e uma nova ordem política. A resposta para isto é a educação. A educação é a chave. A doutrina da moderação é um dos pilares da filosofia de Confúcio. É uma forma de vida. É uma forma de governar os outros. A doutrina da moderação é aquilo que o homem virtuoso tem de ter no seu coração. No governo, o segredo é a integridade. Usem-na e serão como a estrela do norte, sempre no seu lugar e iluminando o caminho para todos nós. Nos Analetos de Confúcio, diz-se que ir longe demais é tão mau como não ir suficientemente longe. A doutrina da moderação procura encontrar harmonia entre estes dois extremos. Se encontrarmos o grau correto de ação, os dois extremos podem harmonizar-se e o resultado é mais saudável. Ren e Li são dois conceitos vitais da doutrina da moderação. Confúcio usou o Ren e o Li, boa vontade e razão, para examinar as forças opostas e conseguir manter o meio termo. Ren é a benevolência que devia desenvolver-se espontaneamente no nosso interior. Li é um sistema externo de leis que criam uma ordem e delimitam a ação das pessoas. Quem usar apenas a lei oprime as pessoas e elas tornam-se passivas, ou pior. Ren estabelece padrões morais mais elevados que fazem desenvolver a bondade humana. Quando isto for posto em ação, as pessoas sentir-se-ão cada vez melhor. Entre o Li e o Ren, a boa vontade, é mais importante. O Li, a ordem, é apenas uma série de regras que delimitam a ação das pessoas. Confúcio diz que quem governa apenas com as leis faz com que as pessoas se limitem a não quebrar as regras. Mas se elas forem governadas pela benevolência, não seguirão apenas as regras. Hão de querer ter um melhor desempenho. Hoje, como no passado, estes dois pensamentos fazem muito sentido na China e em todo o Oriente. E levem os honestos. Coloquem-nos acima dos corruptos e ganharão o coração das pessoas. Se elevarem os corruptos e os colocarem acima dos honestos, as pessoas não vos apoiarão. Confúcio acreditava no uso da psicologia na arte de governar. As qualidades humanas eram a luz que iluminava o caminho dos que governavam os outros. Ele aprendeu, com a vida real, que a classe dominante não devia explorar o seu povo. Os governantes não deviam oprimir os homens com políticas rigorosas. Deviam antes civilizá-los e educá-los. Era por isso que o povo gostava da sua forma de pensar e o respeitava. Confúcio tornou-se funcionário do Estado de Lu. Ele desejava, basicamente, criar um novo ideal. Confúcio enfatizava a importância de um governo humanitário, benevolente,
que governasse com virtude e moralidade para construir uma nação pacífica. Ele queria que os senhores feudais seguissem este caminho para garantir a felicidade e um conforto relativo às pessoas. Mas a classe governante do Estado de Lu não aceitava estes nobres ideais. Confúcio era um homem determinado. Ele sentiu que tinha de convencer alguém poderoso, algures, de que as suas filosofias podiam fazer luz sobre os tempos obscuros que se viviam na China. Ele queria construir uma sociedade ideal, com o objetivo de alcançar a paz, a moral, a humanidade e a benevolência. Por isso deixou o Estado de Lu. Ele viajou até muitos estados para pedir a paz e uma nova benevolência às classes governantes. Aos 50 anos, Confúcio deixou a sua casa, a esposa e 3 filhos em Chufu e viajou de estado para estado. Durante 14 anos, Confúcio espalhou a sua doutrina de benevolência e dos direitos do povo por todo o país. Mas Confúcio era recebido com hostilidade em quase todos os lugares onde ia. O sábio determinado e o homem de virtude sacrificam a própria vida para preservar a sua humanidade. Os monarcas não tinham tempo para Confúcio, não confiavam nas suas ideias e tentaram até matá-lo. Os governantes estavam mais preocupados em expandir os seus impérios, invadindo-se uns aos outros. In order to expand their empires. Nenhum dos monarcas queria ouvir Confúcio. Eles não queriam saber das suas doutrinas de benevolência. Imagino que a época mais difícil da vida dele tenha sido o tempo em que andou em viagem. As suas teorias e convicções barravam contra muros intransponíveis. Os que estavam no poder não queriam saber da doutrina da benevolência. Ele não conseguia mudar o mundo. Imagino que tenha sido muito triste. Na minha pesquisa, descobri que Confúcio tinha enfrentado grandes adversidades. A classe dominante rejeitou violentamente as suas ideias. Os mais poderosos beneficiavam com este período de trevas e não viam proveitos na benevolência. Mas o povo, que ouvia Confúcio, tal como os meus pais, sentia que havia uma promessa de paz e uma vida com mais significado nos seus ensinamentos. O próprio Confúcio acreditava tanto no valor dos seus ideais que a prisão e mesmo as tentativas de homicídio não o detiveram. A sua fé e o seu ideal baseavam-se na disponibilidade para todas as pessoas. Ele tinha de seguir isto. Ele acreditava mesmo que tinha a resposta para os problemas da China. Confúcio disse que se este objetivo não se pudesse concretizar, preferia andar à deriva numa canoa no meio do mar. Mesmo que ninguém me ouça, disse Confúcio, eu não vou parar. É pela poesia que a mente do homem se eleva, pelos rituais que o seu caráter se estabelece e pela música que ele se aperfeiçoa. Confúcio era entendido em poesia e um amante da música. Nas suas frases, ele classificava as artes como a mais elevada expressão do homem virtuoso. Sem as artes, a filosofia era oca.
Penso que Confúcio era um amante da música. Ele compreendia bem a música. No livro dos Anacletos, ele escreve que, depois de ter ouvido a música de Suo, deixou de sentir o paladar da carne durante 3 meses. Ele deve ter se sentido envolvido por esta música durante muito, muito tempo. Confúcio via a música como uma estética edificante. Confúcio acreditava que todas as formas de arte eram vitais e contribuíam para uma vida equilibrada. Este é um aspecto da sua filosofia que surpreende muita gente, mas não as pessoas que vivem em Chufu. Aqui existem representações diárias da história da sua vida. Cada ato frisa bem a forma como a arte é essencial para trazer harmonia e plenitude à vida de cada um. Sinto-me orgulhosa por representar um espetáculo sobre Confúcio. Ele tem uma grande influência na cultura chinesa e influencia-me na arte. Este espetáculo tem sido muito popular desde o início. Trata-se de uma ilustração do confucionismo e conta a história da vida de Confúcio. Cada cena ilustra uma das etapas da sua vida e assim o público fica a conhecer Confúcio. Ele tem uma influência grande porque o confucionismo é muito real. Pode inspirar os seres humanos e levá-los a ser generosos e gentis para com as pessoas que são honestas. Se passarmos as suas ideias para cada geração, isso será bom para todos nós. A vida é encarada como arte e é importante aprender a apreciar a beleza da vida. É por isso que nós colocamos a tónica na educação moral e artística. Em comparação com a nossa, a educação ocidental dá mais valor ao conhecimento e à religião. Mas, na China, por influência do confucionismo, os aspectos mais importantes são a educação moral e a apreciação da beleza que se encontra em todos os aspectos da vida e da arte. Apesar da sua sabedoria e das suas ideias de benevolência em relação a toda a humanidade, Confúcio falou apenas do destino do homem. Esqueceu-se de incluir as mulheres, a não ser para as citar de forma depreciativa. As mulheres e os subordinados são especialmente difíceis de controlar. Se formos amigáveis, eles aproximam-se. Se formos distantes, eles ressentem-se. Ele não respeitava muito as mulheres, o que é difícil de perceber se pensarmos no que a mãe fez por ele. O confucionismo era muito exigente e rigoroso em relação às mulheres. A principal imposição era que uma mulher devia obedecer ao marido e, depois da morte dele, obedecer ao seu filho. Uma mulher nunca podia pensar por si própria. Elas tinham de depender dos homens e todas deviam respeitar estes critérios. Como Mao Tse-tung disse, as mulheres suportam o peso das montanhas. Foram elas que sofreram mais neste período de restrições. A ética feudal obrigava as mulheres a uma submissão quase total. Tudo isto partiu das ideias de Confúcio e sobreviveu mais de 2000 anos. Em minha opinião, Confúcio não respeitava as mulheres. Pelos registros que vi, não havia uma única mulher que fosse aluna de Confúcio. Ele ensinava toda a gente, menos as mulheres. Back then, women could not be educated like men.
Um homem bom está satisfeito com a sua humanidade. Um homem sábio tira partido da sua humanidade. Um dos princípios do pensamento de Confúcio é o respeito pelos mais velhos e a lealdade total aos pais. Todas as estruturas sociais ou políticas eram baseadas neste conceito patriótico. Se um indivíduo tivesse respeito pela família, aprenderia a respeitar um governante e a ser-lhe fiel. Até o negócio é baseado na estrutura confucionista da família patriarcal. Somos a destilaria da família de Confúcio. Por isso temos raízes nas tradições confucionistas. Desde a fase de produção até à embalagem, a cultura confucionista está presente em cada etapa e em cada um dos funcionários. O pensamento de Confúcio destacava a sinceridade e a integridade nas relações com os clientes. Tudo isso combinado com a gentileza e a humanidade para com os empregados. Nós tentamos captar a essência do confucionismo no nosso trabalho. As pessoas na China e um pouco por toda a Ásia reagem de forma muito positiva ao seu símbolo. Confiam nele. Nos anos 90, a Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura assistiram a uma subida das suas economias. Muita gente passou a chamar-lhes os 4 dragões da Ásia. Os economistas chegaram à conclusão que isto ficava a dever às práticas confucionistas que eles aplicavam ao mundo dos negócios. Agora que a economia de mercado regressou à China, os ideais confucionistas acerca da integridade são mais relevantes que nunca. Na minha opinião, quanto mais se desenvolve a economia de mercado, mais nos aproximamos dos conceitos de Confúcio. Isto acontece porque uma economia de mercado exige honestidade e credibilidade. O confucionismo trata de humanidade e honestidade. E agora os países ocidentais estão a promover a ideia de administração humanitária. Penso que isso tem a ver com um pensamento confucionista que é a bondade. Quer as palavras de Confúcio, quer a sua imagem têm valor. No Ocidente ele aparece nos bolinhos da sorte e em provérbios. É um tipo inteligente. Mas aqui na China a sua imagem representa a benevolência, a sabedoria e o respeito pelas imagens. Ele é um ícone popular que não para de vender. Não se preocupem se as pessoas não reconhecerem o vosso mérito. Preocupem-se por poderem não reconhecer o delas. Confúcio não teve de se preocupar. Depois da sua morte, as dinastias que se seguiram construíram enormes templos em honra dele. Mas se os governantes não seguiram as ideias de Confúcio enquanto ele foi vivo, por que é que tanto se o vieram a honrar mais tarde? Em parte porque as pessoas continuaram a acreditar na promessa das suas palavras, a promessa de paz e benevolência. Em parte porque os governantes impuseram a sua própria ideia de confucionismo, dado que este punha nas suas mãos a vontade do povo e um poder inquestionável. Na verdade, o confucionismo tornou-se a ideologia favorita dos governantes, dinastia após dinastia. É importante compreender que o pensamento de Confúcio se tornou muito benéfico para as classes dominantes. Por exemplo, ele acreditava que as pessoas deviam honrar o soberano e autorizar o domínio, mesmo que o soberano fosse um tirano. Não podiam desafiá-lo. Podiam apenas desistir da posição que ocupavam e esconder-se.
Ao longo dos últimos 2000 anos, o pensamento confucionista teve os seus altos e baixos. Por exemplo, o primeiro imperador era contra os ideais de Confúcio. Ele lançou um movimento para queimar os livros e enterrar os mestres confucionistas. Ele tentou erradicar o confucionismo. Esta dinastia não durou muito tempo e então Confúcio voltou a ser valorizado. As críticas ao pensamento de Confúcio na China voltaram no início do século XX. Desde os meados do século XIX, a China começou a fraquejar. O país envolveu-se em guerras constantes com outros e perdia sempre. A China era sempre obrigada a assinar tratados desiguais. As pessoas julgavam que o confucionismo fazia a China recuar. Sem contemplações, as culpas foram atribuídas a Confúcio. O ele ter sido tão criticado no século XX ficou a dever-se às pessoas que estavam no poder e acreditavam que os seus ideais eram retrógrados. No passado, os seus pensamentos tinham sido usados sistematicamente para restabelecer e manter a antiga ordem política e social. Mas Confúcio queria que as pessoas se contivessem para manter a paz e a ordem. Aquilo que faltava à doutrina de Confúcio era o espírito para desafiar as injustiças. Em 1966, Mao Tse-tung lançou a Revolução Cultural. O confucionismo voltou a ser atacado e desacreditado. A Guarda Vermelha destruiu muitos dos símbolos confucionistas e bustos que existiam em Shofu. Desde então, as pedras têm sido reparadas, bem como a reputação de Confúcio em toda a China. A Revolução Cultural foi um movimento conduzido por políticos que talvez não tenha sido muito bem planeado. Mais tarde, o nosso país admitiu os erros. Confúcio viria a adquirir, de novo, o seu antigo estatuto e veio provar-se que os seus ideais eram a decisão mais correta para a China. Isto prova também que nada pode fazer parar a cultura. Depois de viajar por 7 estados ao longo de 14 anos, Confúcio regressou a casa para junto da família no estado de Lu. As suas lições tinham chegado aos ouvidos surdos dos políticos mais poderosos. Com mais de 60 anos de idade, desistiu, cansado e desapontado. No final, o seu envolvimento na política foi um fiasco. Muitas das suas opiniões e ideias políticas não foram aceitas pelos governantes da época. Depois de mais de uma década de rejeições, Confúcio acabou por desistir da política. Quando ele regressou ao estado de Lu, o monarca recebeu Confúcio com uma cerimónia, mas ele nunca mais entrou para a política. Foi então que começou a escrever o Livro das Odes, os Anais da Primavera e do Outono e o Livro dos Ritos. Estes são os livros de história. Ele compilou ainda outros 5 livros, que são as obras literárias mais importantes da história da China. Apesar de, em vida, ele não ter conseguido influenciar os governantes, os seus escritos e os seus discípulos acabaram por conseguir concretizar as mudanças que ele desejava. Depois do seu regresso, Confúcio foi atingido pela tragédia. O seu melhor estudante, o filho e a esposa, todos morreram. Confúcio deve ter-se sentido muito infeliz. Perto do final da sua vida, ele deve ter-se sentido terrivelmente triste por não ter realizado os seus sonhos e ideais. Aprender algo e pô-lo em prática ao mesmo tempo, não é isto uma grande alegria? Ter amigos que chegam de longe, não é isto um prazer? Já passaram mais de 2000 anos e Confúcio continua a ser largamente aceito pelas pessoas porque os seus aforismos estão cheios de sabedoria de vida.
Muito obrigado por terem vindo. Mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui comigo. Professor Han, o que é que Confúcio teve como professor para atrair tanta gente? Houve duas razões para Confúcio ter atraído tantos estudantes. Queria que os seus alunos se tornassem mais sábios e aptos. Confúcio queria que eles tivessem um conhecimento prático e que fossem bondosos e sábios para crescerem como homens educados. Era por isso que os seus estudantes o respeitavam tanto. Por exemplo, houve um estudante que disse: "Não posso afastar a influência de Confúcio. O impacto que ele teve em mim foi tão profundo que eu hei de segui-lo para o resto da minha vida." So profound, I will follow him for my entire life. Menina Sun, acha que Confúcio tem alguma ligação com a vossa geração? Começamos a estudar a sabedoria de Confúcio na escola primária. Os seus pensamentos foram-me transmitidos desde a infância. Os meus pais também me ensinaram as suas ideias. À medida que cresço e os tempos mudam, descubro que os jovens não estão a aceitar os pensamentos de Confúcio, especialmente a sua doutrina de moderação. Os jovens não gostam de se conter. A televisão e as revistas influenciam-nos e as suas ideias aproximam-se mais do Ocidente. Bon appetit. O confucionismo e o pensamento ocidental têm grandes diferenças. Do ponto de vista da história cultural, as filosofias do Ocidente prestam mais atenção à natureza e à ciência. A filosofia oriental é mais voltada para a alma humana. A moral tradicional no Oriente assenta na criação da bondade no seio da sociedade. A sociedade perfeita que nos foi descrita por Confúcio é uma grande harmonia. Os humanos não podem alcançar apenas uma civilização científica e material mais avançada, mas também uma civilização espiritual superior, que é vivida e sentida. A sociedade de Confúcio podia de facto ser o futuro de todo o mundo. Could definitely be the future for all of the world. O atributo fundamental do confucionismo defende a paz e a felicidade de todos os seres humanos. Se esta ideologia de paz fosse seguida, não haveria mais guerras e ninguém teria de sacrificar a sua vida por uma guerra. As pessoas à volta do mundo não querem guerra. A verdade é que as pessoas desejaram desde sempre paz e uma vida com significado. Thank you for being here. To Confucius. To Confucius. Yes, to Confucius. Cheers. 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 Oh. Thank you. That was wonderful. Yeah. Confúcio morreu em 479 a.C. Tinha 72 anos de idade. Os seus discípulos ficaram arrasados e guardaram a sua campa durante 3 anos. Este é o cemitério onde ele está sepultado, um local tranquilo no centro de Chufu. Desde a sua morte, já existiram pelo menos 78 gerações de descendentes de Confúcio. Os seus descendentes e os seus discípulos têm permissão para ficar aqui sepultados. Quando iniciei esta viagem, não tinha a certeza do que iria descobrir acerca do homem. Agora sei que ele era uma pessoa imperfeita e complexa, um homem decente, cuja grandeza não dependia da religião nem de superstição, mas simplesmente da sua vontade. Um homem cujas ações e palavras ainda nos impelem a agir com bondade em relação ao próximo. Não admira que a sua doutrina tenha tocado o coração dos meus pais. Como escritor, também aprendi algo. Foi algo que ele demonstrou aos seus discípulos.
Ele mostrou-lhes que as palavras podem tocar o invisível. Ele ensinou-lhes que com palavras tudo o que interessa é exprimir a verdade. Aqui está o homem. Este pedaço de terra marca a sua sepultura. O seu discípulo mais devoto passou 6 anos junto do túmulo, guardando o seu corajoso mestre e contando histórias sobre Confúcio. O mestre era um homem com ideias. Ele persuadiu e chorou, riu e criticou e arriscou a sua própria vida para desafiar os inimigos dos seus sonhos. No final, depois de todos os mitos e lendas, é o próprio Confúcio, este homem corajoso e compassivo, que permanece vivo. Nas suas palavras e nas suas ideias, o coração dele continua a bater.